que seus sonhos revelam sobre você? Você já se perguntou por que sonhamos, por exemplo? Você já acordou depois de ter tido um sonho bizarro e pensou, esse sonho não tem nada a ver com nada? Pois é, Freud fez uma vasta pesquisa e demonstrou que, na verdade, esses sonhos tidos por você como aleatórios, de aleatório não tem nada. Porque, na verdade, eles tratam de produções inconscientes. No vídeo de hoje, nós vamos explorar um pouco disso que Freud criou para decifrar o que os sonhos querem dizer. Mas antes de tudo, como sempre, peço a você, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe aí seu like, seu comentário, além de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso nos ajuda a crescer aqui na plataforma. Mas afinal de contas, qual foi o sonho mais bizarro e estranho que você já teve? Para Sigmund Freud, os sonhos não são meros ruídos mentais, mas formações do inconsciente. Na considerada obra inaugural da psicanálise, a Interpretação dos Sonhos, de 1900, Freud propôs que o sonho é a realização de desejos reprimidos. Isso quer dizer que, quando dormimos, conteúdos que normalmente são barrados pela censura da consciência conseguem se expressar, ainda que de forma disfarçada durante o sonho. Freud distinguiu os sonhos em dois níveis. O primeiro deles é o chamado conteúdo manifesto, que seria aquilo que lembramos ao acordar. E o segundo nível é o chamado de conteúdo latente, que é o desejo inconsciente por trás do sonho. Para transformar esse desejo em uma imagem onírica, o psiquismo usa mecanismos como condensação, que funde várias ideias em uma só imagem, bem como existe o deslocamento, que é aquilo que transfere a intensidade de algo importante para algo aparentemente banal e aceito na consciência. Nós podemos, então, exemplificar isso de uma forma muito simples. Pense numa pessoa que sonha estar perdido numa cidade. Isso, aparentemente, é o conteúdo manifesto, por isso que a pessoa lembra, mesmo que seja desconfortável. Mas em interpretação, o analista e paciente, ele vai entender que isso trata-se, na verdade, de um desejo inconsciente de romper com o destino que ele está tendo na própria vida, ou ainda de uma angústia frente a uma escolha de trabalho que ele vai ter que tomar. Isso se dá, como nesse exemplo aqui, hipotético que eu elenquei aqui, né, dessa ideia de sonhar saindo da cidade, porque para Freud o sonho é a via régia do inconsciente, ou de acesso ao inconsciente, como ele diz aqui no livro de 1900, A Interpretação dos Sonhos. E assim a análise do sonho pode revelar desejos, muitas vezes, e conflitos que o sujeito desconhece em si mesmo. E aí apresenta-se no campo da análise. Por isso que o conteúdo manifesto é aquilo que a pessoa lembra, e aquele conteúdo latente é o que cabe à interpretação, entende? Não é o conteúdo manifesto. Mas para que entendamos melhor isso, é preciso também pensar em duas outras concepções, que é a ideia de princípio de prazer, isso porque os sonhos, por vezes, né, eles tentam manter o sono e ali satisfazendo um desejo inconsciente durante o sono. E assim ele vai mascarar a natureza disruptiva, muitas vezes, que o desejo tem, como Freud vai nos apontar, dizendo isso lá em Além do Princípio do Prazer, em 1920. Nisso aqui, nessa concepção, entra a função do pré-consciente, pois é o pré-consciente que vai atuar como uma barreira que vai deformar o conteúdo inconsciente. E aí é que chega, então, o material latente, em imagens mais aceitáveis no campo da consciência, que é o conteúdo manifesto. De modo que a censura, então, não vai despertar o sujeito durante o sono, porque não perturba aquilo que chega na consciência, entende? Pela deturpação ou pelas distorções que o pré-consciente vai fazer com esse conteúdo latente, e tornando ele, então, em manifesto. Percebe? Freud também vai argumentar nesse mesmo livro, né, sobre símbolos que são universais e símbolos que são de ordem individual. Ele admitiu que certos símbolos, né, nos sonhos, aparecem com muita frequência entre sujeitos distintos, assim, como, por exemplo, voar, cair de uma árvore de altura. Porém, ele vai destacar que a interpretação sempre é singular e que vai exigir, então, associação livre, percebe? Então, tem conteúdos que aparecem em sonhos das mais distintas pessoas, mas a interpretação é de cada pessoa dentro da sua realidade. E nesse ponto é importante salientar duas coisas. A primeira, que todo sonho diz respeito ao sonhador para a psicanálise.
Diferentemente, por exemplo, da religião ou da astrologia, por exemplo, né, que vão dizer que os sonhos pode se tratar de um terceiro, premonições e coisas do tipo. Mas, para a psicanálise, trata de um desejo do sonhador, ok? Uma segunda coisa que é preciso salientar é que a interpretação do sonho é realizada pelo sonhador com pontuações e intervenções do psicanalista durante as sessões de psicanálise. Não é o psicanalista que detém a interpretação do sonho do sujeito, mas é a partir das construções e análises que vai aparecendo ali os materiais na análise que vão dando ao analista condições junto ao paciente deles interpretarem o sonho, percebe? Que vão, como eu disse, surgindo ali. Então, aí aparece, né, esse conceito de construções e análise, a partir da história pregressa da pessoa. E cada sessão vai, muitas vezes, dando condição para que tenha material ali para ser interpretado. Abrindo um parênteses nesse ponto, para Lacan, né, chamando Lacan para a conversa, a estrutura, o sonho vai se estruturar como uma linguagem, pelos mecanismos de significante, metomínia. A metomínia vai corresponder ao deslocamento lá para Freud. E pela metáfora, que corresponde à condensação lá freudiana, percebe? Então é importante fazer também, vamos assim dizer, essas aproximações de como Freud avalia um conceito, de como que Lacan reinterpretou por vezes esse conceito, revisitou esse conceito, dando muitas vezes uma nova conotação, né? Eu gosto apenas de abrir esse parênteses. Mas fechando esse parênteses e voltando aqui propriamente dito, um exemplo clínico de elementos do sonho, né, apresentado por Freud em seus escritos, em seu ensino, aparece lá no caso Dora, de 1905. Nesse caso, vimos o sonho, por exemplo, que Freud traz lá, né, que é do incêndio na casa paterna da paciente, que na verdade revelava elementos correspondentes ao conflito que essa paciente tinha edipiano com o pai e o recalcamento do desejo sexual de Dora. Como eu disse anteriormente, né, essa interpretação só tem valor clínico quando se conecta com o discurso do sujeito, ou seja, com os elementos que aparecem durante as análises. Sonhar com casa pegando fogo, né, como Dora, não significa a mesma coisa para todas as pessoas, mas remete tão somente, né, às experiências pessoais de castração simbólica, de perda, falha, vergonha, etc., né, da história pregressa de cada um dentro da clínica, percebe? Então não é todo mundo que sonha com casa que significa aquilo que significou no caso de Dora. Precisa, durante as construções e análises, trazer e aparecer elementos que dê condições de interpretar o sonho de cada pessoa dentro da singularidade do caso dela, percebe? Então não tem esses elementos universais que se aplicam para todo mundo e vai começar e valer para todo mundo a mesma coisa. E eu gostaria só de terminar aqui, inserindo aqui o conceito lacaniano, né, de interpretação. Isso porque, para Lacan, interpretar não é atribuir um sentido fixo, por isso que remete a essa ideia, mas provocar uma ruptura na cadeia significante do sujeito, percebe? E assim, uma leitura que toque o real do desejo de cada pessoa. Então, por isso que não tem essa interpretação fixa, como se isso significa isso significa isso, sonhar com cobra significa isso, sonhar com casa significa aquilo, percebe? Cada coisa, cada um dentro da sua realidade. Você que chegou até aqui, eu queria te perguntar, você já teve ou tem, né, sonhos recorrentes, iguais, assim, que se repetem? Sonhou com algo muito específico? Escreva aqui nos comentários que eu quero te ouvir. Eu só queria te dizer que é o seguinte, os seus sonhos dizem mais sobre você do que você mesmo imagina e pensa. E eles dizem dos seus desejos inconscientes. Então, se você tem sonhos e vai procurar uma análise, e se não procurou, né, busque, talvez, entender o que dentro da sua história aquele seu sonho está conectado. Ok? A todos os sonhadores e sonhadoras que chegaram até aqui nesse momento, mais uma vez peço que compartilhe esse vídeo, deixe aí seu like, seu comentário e venha sonhar conosco através da psicanálise aqui no canal. Até o nosso próximo vídeo, até o seu próximo Psique em Cheque. Valeu!